que eles já percebiam o barulho dos passos de Deus. Então havia glória, havia relacionamento. Vai estreitando, vai aumentando o relacionamento entre o homem e Deus, entre os filhos por formação e Deus que os formou. Aí a Bíblia diz que vem Lúcifer, que foi julgado sem direito a recorrer pelo princípio de igualdade e ludibria a mente humana, com o mesmo propósito. No dia, veja que o diálogo com Eva é taxativo, é direto, sem arrudeio. Foi assim que ele disse que se vocês não podem comer de nenhuma árvore, não. Eva retruca dizendo, olha, não, ele disse que de todas as árvores a gente pode comer. E a observação, a Bíblia diz que todas as árvores do jardim era boa de se ver e boa de se comer, mas a do meio do jardim ele disse, não comam e nem tocai, só ela como regra. Aí Satanás, Lúcifer, usa o mesmo princípio que o julgou, o condenou, sem recursos e sem direito a recorrer. Princípio de igualdade. É porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Então veja que é o mesmo princípio. Já havia uma jurisdição com o julgamento sem direito a recurso. Então Eva come, a proposta foi tão boa que consegue ludibriar Adão, ambos comem e os olhos se abrem. Cometeram um delito, cometeram um crime, desobedeceram a regra, infringiram a lei e se tornam réu. Aí vem Deus, sem passar no rosto. O lugar estava vazio. Aí Deus vem perguntando, procurando, e não encontra mais tributos, porque ambos se esconderam. E quando Deus os questiona, ou o questiona o homem, o filho por formação, ele confessa. E agora é um réu confesso e convicto. Então vem a petição. Já há jurisdição. A petição era condenatória. A petição dizia, já houve um julgamento lá atrás, sem direito a recursos. Então ele tem que ser condenado do mesmo jeito. Mais uma vez, a geração de filhos decepciona, filhos agora por formação. Então as provas robustas, comprobatórias, condenatórias. Aí quando toda a audiência, o homem, aí Paulo diz, por um só homem entrou o pecado. Veja que a petição já traz a recompensa, a morte, a condenação eterna, a separação direta de Deus. Então tudo estava a crer para Deus já julgar, porque já havia uma jurisdição. Quando a petição dizia, quando a audiência dizia, é só assinar, é só definir a sentença, condenação eterna. Aí aparece algo chamado amor. Aparece algo chamado graça. Que dizia, eles não merecem, mas dá outra chance a eles. Aí Deus protela o julgamento, protela e adia a audiência, traz as sanções provisórias. Vocês são expulsos da minha presença, fecha a igreja, lacra o jardim, usa o termo igreja, com espada de fogo, com querubins, eles não têm direito a voltar. E vai monitorá-los. A Bíblia diz que a geração de Adão, filhos
por formação, vai ser monitorada por Deus. E Deus chega no capítulo 6. Aí Deus vai observar como eles estavam, que comportamento, que boa conduta eles tinham para a próxima audiência. Quando Deus vê, a Bíblia diz que Deus viu que toda a intenção daquela geração era má. Agora imagina a dor de um pai dizer para um filho que o gerou: me arrependi de o ter gerado. Aí Deus viu, porque a Bíblia diz que o homem, o ser humano, ia atribuindo, produzindo prova contra ele mesmo, condenatória, a ponto que a Bíblia diz que a atitude, o comportamento, o pecado cheirava mal às narinas de Deus. Aí Deus diz: me arrependi de os haver feito, formado, vou dar cabo, vou dar fim deles e de tudo que criei, mais uma vez. Agora a Bíblia diz que o que regia era a lei do pecado e a lei da morte. O homem se tornou escravo. Aí vem a segunda, no contexto humano, porque no contexto geral vem a terceira audiência. Primeiro, condenação dos anjos. Segunda, protelou com o erro de Adão. Agora vem a terceira audiência. E a terceira audiência é terrível. Estava lá o pecado, a morte e o inferno. E o juiz supremo. A lei do pecado e da morte dizia: não tem jeito. As provas são contundentes. Eles não resistiram. Eu os venci. Tem que ser condenados. Já há jurisdição. Aí Deus diz: está certo, na nossa linguagem. Tem alguém que os possa defender? Vocês têm algum recurso? Não. Não tem direito mais a recorrer? Não. Então o fim vem. E eu vou mandar dilúvio. E vou acabar com vocês, filhos, por formação, as aves, os répteis, até a tudo que eu criei. Eu vou dar fim. Então, quando o pecado, a lei do pecado, da morte, o inferno, já pensava no grito final, aí de novo vem um recurso dado por Deus: graça. Eles não merecem, mas Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus resolve preservar, protelar de novo o julgamento. Vem o dilúvio, mas de toda a criação Deus preserva. Capítulo 7, vem a destruição. Capítulo 8, olha o que a Bíblia diz. Depois de dias, meses, aí a Bíblia diz: lembrou o Deus de Noé e de sua família. Tira-os da arca, dá ordem para as águas baixarem de novo e a terra aparecer, e tenha coragem de devolver a geração de Noé, ainda por formação, tudo que Adão havia perdido. A Bíblia diz que Deus devolve tudo e sujeita tudo a ele de novo, e ainda faz uma nova aliança, dizendo: nunca mais destruirei vocês como eu fiz. E como prova disso, para lembrar que eu nunca vou me esquecer, quando as chuvas choverem, você vai ver o meu sinal do arco-íris, dizendo: não, eu já prometi, é uma nova aliança. Então olha para quem está ao teu lado e diga para ele: quando você pensar que está esquecido, só precisa encher a boca de água e soprar, você vai ver o arco-íris aparecer. É Deus dizendo: eu não esqueço. É questão de aliança, de fidelidade. É questão de aliança e fidelidade.